Estou aqui com o Martinho Condini, ele é um especialista na vida, na obra, na ação de Dom Helder Câmara. Está lançando mais um livro pela Paulus, que fala do modo de educar de Dom Helder e o relaciona com o grande educador brasileiro, Paulo Freire. Está aqui então, Fundamentos para uma Educação Libertadora. A gente convidou o Martinho, a quem a gente acolhe desde já com todo carinho. Ainda mais, Martinho, esses dias que se discute, ontem mesmo eu via no jornal a questão da maioridade penal, a diminuição para 16 anos, e havia ontem ali um grupo de pessoas fazendo uma manifestação dizendo: não queremos prisão, queremos educação. Verdade. Trabalhar esse tema no mundo de hoje, recuperar as raízes de uma educação libertadora, é um desafio, né? A nossa educação está cada vez mais relegada aí só de qualquer maneira, uma despreocupação total. Que a gente pode começar a conversa por aí. Bem-vindo. Obrigado, Padre Evaldo. Pode sim, porque essa questão da educação libertadora, ela tem aí como principal objetivo trabalhar com a formação das pessoas, né? E hoje a gente sabe que essa educação, ela está totalmente voltada para o mercado de trabalho, por causa do neoliberalismo. Então, a grande preocupação é a formação para gerar força de trabalho. Utilitarista, né? Isso. Então, quando eu penso na educação libertadora para os dias de hoje, porque foi uma educação pensada nos anos 60, é uma educação que vai se preocupar principalmente com a formação tanto do jovem como daquele aluno que vai para o ensino superior, né? A formação dele como cidadão, a preocupação do respeito com o outro. Não é só ensinar o ABC ou a matemática, mas ensinar para a vida. Para a vida. Até porque nós hoje vivemos uma questão muito séria da discriminação, da intolerância, que vem no bojo de todo esse processo, né, mecanicista, individualista. Então, quando eu pensei em unir essas duas personalidades e falar que essa educação libertadora ainda é possível, é pensando no mundo que a gente vive hoje, na sociedade em que a gente vive hoje, onde a preocupação com o individualismo, com o egoísmo e principalmente com a falta de respeito às escolhas dos outros, a gente vê isso com grande dificuldade. Então, vamos fazer uma educação libertadora para libertar as pessoas de quê, hoje em dia? Né? Então, libertá-las da questão do preconceito, de olhar para o outro de uma maneira respeitosa, cada um no seu credo, na sua questão política, na sua questão de gênero. Então, acho que vale a pena hoje a gente retomar o que Freire e que Helder falaram tanto nos anos 60, 70, 80 e que eu acredito que esteja um pouco esquecido, principalmente dentro da educação. Dom Helder tinha muito essa característica, né? Você é um especialista na vida de Dom Helder. Ele tinha muito essa característica de ir ao encontro daquele que está mais esquecido, mas não simplesmente para dar uma esmola, mas para resgatar aquela pessoa para a dignidade. E ele acreditava muito na educação para isso, né? Não só acreditava, como ele teve um papel muito importante dentro da educação. Ele, com 25 anos, ele foi o que se equivale hoje a secretário da Educação do Estado do Ceará. Depois, no Rio de Janeiro, ele foi professor na PUC do Rio de Janeiro, né? E esteve sempre ligado nas questões educacionais das escolas católicas. Ele sempre teve uma preocupação de como a escola católica trabalharia com a educação, né? E paralelo a isso, você tem o Dom Helder com um pensamento educacional muito semelhante, por isso que eu junto essas duas personalidades do século XX, que é o Paulo Freire. Eles foram contemporâneos ou não? Foram contemporâneos. Mas o que acontece é que Dom Helder, quando chega no Recife em 1964, o Paulo Freire é expulso do país pela ditadura. Por conta da ditadura. Então, eles não se encontram.
Para não dizer que não se encontram, Dom Helder, assim que Freire sai da cadeia depois de 70 dias, convida Freire para trabalhar na Arquidiocese de Recife. Só que Freire já tinha um convite para trabalhar no Conselho Mundial das Igrejas na Suíça. E aí ele vai para a Europa e também ele foi convidado a ficar fora do país por 18 anos. Mas a construção do pensamento da educação libertadora de Helder e Freire, elas são semelhantes, né? Eles construíram essa educação libertadora por caminhos diferentes, mas com uma semelhança muito grande, que é a preocupação com o excluído, que é a preocupação em conscientizar as pessoas em relação à realidade a qual elas viviam ou vivem hoje. Então, a hora que você pega os escritos de Helder e os escritos de Freire, você fala, eles sentaram para fazer esse texto, junto, muita semelhança. E nós estamos num momento propício, eu acredito, Martim, porque a perspectiva hoje da fala, a gente acabou de ver aí uma matéria que falava do Papa Francisco. O Papa Francisco tem insistido muito nisso, né? Do resgate verdadeiro daqueles que são mais oprimidos, mais excluídos, no mundo que está passando por cima dessa imensa massa de pessoas que tem o que dizer, tem o que se expressar, são seres pensantes que podem colaborar e muitas vezes estão sendo relegados aí à margem, né? Eu acredito que as pessoas que também pensam numa educação libertadora, nós estamos num momento muito fértil em função desse processo, né, daquilo que o Papa Francisco está escrevendo, da maneira dele pensar as relações sociais, os apontamentos que ele faz em relação a esse mundo neoliberal. Então, é um momento importante para que nós possamos colocar de novo em prática, principalmente, essa educação libertadora, né? De conscientizar, de fazer com que as pessoas possam expor as suas ideias e discutirmos. Que isso meio que incomoda hoje em dia, né, Martim? Parece que as pessoas não querem dar muita voz a pessoas que pensam, né? O mundo quer pessoas que só obedecem a determinada cartilha ali, né? Gerar criar cidadãos cada vez mais conscientes tem causado de novo um pouco de arrepio em algumas situações. Então, Padre Evaldo, e é estranho, porque a gente vive numa democracia, supostamente uma democracia política, mas a gente percebe que há uma dificuldade, tanto no meio educacional quanto em outros espaços, do diálogo, né? E era uma coisa que Freire, por exemplo, sempre defendeu, né? Que o processo de formação, o processo de conscientização, o processo de conhecimento, ele só se dá através do diálogo. Não é através de eu dizer o que eu acho e você ter que acatar isso. Vamos dialogar, vamos trocar ideias, vamos pensar juntos para construir um novo conhecimento, né? E hoje, com tanta tecnologia, com tanta facilidade de se comunicar, a gente, né, parece uma coisa contraditória, mas nós temos essa dificuldade da troca de ideias para se chegar a um senso comum ou alguma conclusão a respeito de um determinado assunto. Tanto que a gente encontra, por exemplo, às vezes intelectuais, pessoas extremamente preparadas racionalmente e completamente despreparadas sentimentalmente, no sentido de trato com os outros, de relacionamento, de respeito. Eu me incomodo muito com essas fábricas de fazer estudantes para a universidade, chamado cursinhos, né? E que é uma proposta completamente diferente daquilo que seria, vamos dizer assim, o ideal, né? Construir gente, não construir simplesmente pessoas para suprir mercado de trabalho, né? É claro que a gente sabe que precisamos das pessoas para o mercado de trabalho, mas que essa pessoa que vá para o mercado de trabalho tenha uma formação humana para saber também como tratar o seu colega de trabalho, né? Tratar o seu aluno, né? Então, acho que isso hoje é muito tratar o seu paciente, o seu paciente, cliente, enfim. O seu cliente, né? Então, é fundamental
essa relação humana. Sem essa qualidade humana no relacionamento, fica muito difícil da gente ter uma sociedade digna, respeitosa, igualitária. Que é o sonho nosso, né? Que é o sonho. Que não é impossível de construir. Basta que se acredite nisso, né? Tem que praticar isso, né? Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos nos cursos de pedagogia, né? Que quando eu falo de Helder e Freire, uma das coisas que mais são marcantes na vida dos dois é que eles praticaram aquela ideia ou aquelas ideias que eles desenvolveram. Então não foram pensadores do século XX, de gabinete, de né? gabinete ou teóricos, né? Tanto é que Freire hoje ele é respeitado no mundo todo, ele tem o título de o educador do Brasil, né? E Dom Helder, com todo o trabalho que ele fez no século XX e hoje aí, né, com a possibilidade de também ser beatificado, Sim, né, pelo Papa Francisco. Dias atrás abriu-se aí o processo de beatificação. Né? Mas independente disso, a construção, o que eles deixaram de legado educacional e social é muito importante e a gente percebe que isso está se perdendo, né? Poucos jovens hoje conhecem o pensamento de Paulo Freire e de Dom Helder Câmara. E são dois personagens do século XX que deixaram um legado social e educacional muito importante e que a gente não pode deixar se perder. Pois é, tá aqui então, é lançamento, o livro do Martinho, ele já passou aqui, deixa eu até pegar aqui, Martinho, porque o Martinho já esteve aqui outras vezes conosco, nosso tempo está corrido aqui, mas dá para mostrar. Esse então é o último livro que ele escreveu, lançado pela Paulus, Fundamento para uma Educação Libertadora, está aqui. Ele faz todo esse trabalho relacionando Dom Helder com o nosso querido Paulo Freire, mas está aqui o primeiro livro que a gente conheceu, que era um pouco da história, da biografia, do jeito de ser de Dom Helder Câmara, um modelo de esperança. Dom Helder é a pessoa, objeto de estudo, né, do Martinho, e tem a tradução para criançada, isso aqui que é gostoso, né? Papai e mamãe que queira aí já ensinar desde pequeno o valor de certas figuras da nossa história, da nossa igreja, tá então, Helder Câmara, um nordestino cidadão do mundo. Essa versão é para criançada conhecer um pouquinho mais sobre quem foi este grande homem que agora, inclusive, está aí com o processo de beatificação iniciado. Martim, obrigado pela sua presença, pelo seu trabalho pela educação no Brasil, você como pedagogo, como professor, continue plantando esperança aí e seja sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar falando de Helder e Freire aqui na TV Aparecida. Oportunidade de falar daquilo que é bom. A gente faz televisão para isso, para plantar sementes de coisas que são boas. E a sua presença é sempre muito agradável. Que Deus inspire aí muitos outros trabalhos que possam cair na mão do povo de Deus e inspirar aí um mundo melhor. Deus lhe pague, viu? Muito obrigado.